Shalom a todos, Boker Tov. Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Emor. Parashá da semana Emor. Para você, para aqueles, não sei, que gosta da palavra cocriação, que gosta desse termo, que eu me incomodo um pouco, mas às vezes ele é utilizado, não é mesmo? Essa é a melhor paraxá para nós falarmos de cocriação, porque nós vamos falar de Emor. Diga Deus, diga alguma coisa, nos dê alguma dica, o que fazer agora. Na paraxá Emor, nós vamos ter uma impressão do tempo, nós vamos entender talvez o tempo, nós vamos pensar no tempo. Você tem tempo? Você tem tempo para assistir um vídeo longo? Você tem tempo para sentar com as pessoas que você ama e bater um papo? Nós temos tempo para escutar e paciência também, para escutar uma música comprida, longa, como no passado a gente fazia? Porque a gente fazia, agora tudo é tão rápido, ninguém tem paciência, não tem tempo. Quando a gente pensa no calendário judaico, nós podemos ficar felizes, eu penso. Podemos e ficamos felizes. Porque nós temos 2 Réveillon, né? Réveillon. Essa palavra meio, sei lá, pagã. Réveillon. Nós temos 2 comemorações do primeiro dia do ano, não é? Nós temos a comemoração lá em Tishrei, a comemoração do 6º dia. A comemoração, a celebração da criação de Adam Arishon, o primeiro homem. Criação de Deus, a criação da humanidade. Mas aí é benevolente, bondoso, sim, Deus dá uma segunda chance, uma segunda data, ele dá Nissan. E nós temos aqui a saída de Mitzrayim, a saída do povo hebreu do Egito. Então nós temos 2 comemorações de primeiro do ano, vamos dizer assim, de primeiro do ano. O que será que é mais importante? Porque nós sabemos que dentro do judaísmo a criação do homem é a obra final da divindade. Então Deus criou todas as coisas e colocou o homem por último, para que ele usufruísse, trabalhasse, desenvolvesse, não é? E entre aspas, muitas aspas, ele cocriasse dentro disso, não é? Ele fez ali. Mas o que será que é mais importante, a criação do homem ou a criação, vamos dizer assim, de uma data, de um momento onde este homem que foi criado em Tishrei precisa se libertar, precisa sair, né, das amarras da escravidão. Sim, porque lá em Tishrei, Adam Arishon e Havá comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles eram proibidos, e graças a Deus eles comeram. Graças a Deus eles comeram. Por quê? Porque eles comeram que nós estamos aqui. Se eles não tivessem comido, nós não teríamos desafios, nós não teríamos os homens. Talvez nós tivéssemos uma tropa, não, como é que a gente chama? Uma turma de anjos, sem livre-arbítrio, sem problemas, tá certo? Sem dores, sem sentimentos, sem frustração, sem mágoa, sem mimimi, mas também sem nada do resto. Sem aventura de viver, sem os momentos para poder contar o tempo. Quanto tempo falta para o meu amor chegar? Quanto tempo falta para o filho chegar da escola? Quanto tempo falta para o almoço, mamãe? Quanto tempo falta? Essa é a paraxá do tempo. Então Deus, lá em Nissan, ele dá mais uma oportunidade sobre o tempo. Ali começa o tempo. Então, eu fiquei pensando o que é que eu vou trazer. Eu vou trazer, claro que eu vou ler como de praxe, como sempre, fiquem tranquilos, é um vídeo longo como todos. Eu vou utilizar completamente as lições da Torá, baseado nos discursos do Rabi Menahem Mendel Schneerson de Lubavitch, o Rabi de Lubavitch, o Rebbe de Lubavitch, adaptado pelo Rabino Jonathan Sacks, ambos de abençoada memória. Eu vou ler tudo. Mas eu preciso conversar aqui primeiro. Eu preciso lembrá-los e me lembrar que quando os cientistas lá do passado, vamos chamar de cientistas, né? Porque tão do passado que eu nem sei se era ciência ainda que se chamava,
quando eles imaginaram uma terra como centro, né? Aquela coisa do geocentrismo. Imaginaram a terra como centro. Muito tempo depois, eles se decepcionaram um pouco, mas também vislumbraram, opa, tem mais coisas para nós fazermos aqui. Do ponto de vista do planeta Terra, ela é o centro, ela olha em volta. Do ponto de vista do meu coração, tudo é Sharon. Porque a visão de um universo observável do meu coração é tudo que está em volta, então ele está no centro. Mas se perguntar para o fígado, provavelmente ele vai dizer que é ele que está no centro de tudo, não é mesmo? Então, nós chegamos aqui e ficamos pensando o seguinte: do ponto de vista de quem nasceu livre, o cativeiro é bom ou ruim? Você quer ficar prisioneiro? Você quer se aprisionar? Você quer se deixar aprisionar? Você quer ficar naquela coisa que parece confortável, mas não é? Afinal de contas, no Egito tinha comida. Então, do ponto de vista de quem nasceu livre, o cativeiro, a censura, o tempo aqui, ele aprisiona. Do ponto de vista de quem nasceu no cativeiro, tudo é cativeiro, não conhece a liberdade. Então é como se Adam Arishon não conhece o bem e o mal, é um tanto faz, não há um progresso aqui, é um tanto faz. Então sim, graças a Deus, ele comeu o fruto proibido. Para que nós estivéssemos aqui, para que ele pudesse ser aprisionado e pudesse ter a oportunidade de entender que um homem livre não aceita ser aprisionado, mas aquele que nasceu no cativeiro, aquele nasceu no cativeiro, ele não sabe. Então, o que Deus teve que fazer em Nissan? Teve que arrancar o povo de lá, arrancar. Manda um monte de pragas para o faraó, manda um monte de pragas. Não pega nada nos hebreus, mas quando chega a praga da escuridão, aquela mais esotérica de todas, né? Aquela que não é uma magística, uma mágica, uma magia, um milagre, é a escuridão de dentro, é a escuridão de fora, é a escuridão. Naquela eles padeceram, naquela eles morreram, naquela ficou uma parte do povo lá, é morto. Então Deus teve que arrancá-los de lá. E por que a escuridão é aquela que pegou de jeito o hebreu? Porque é uma escuridão de fé, porque é uma escuridão de confiança, porque é uma escuridão de positividade, de olhar para o futuro, de pensar, talvez seja difícil, talvez a gente vai ter que, não vamos ser escravos, mas também não vamos comer aquelas guloseimas, os alhos, né? Sei por que gostavam tanto disso. E não sei mais o que, e os peixes, é o que tinha, né? É o que temos no momento. Não vamos, mas vamos ser livres. Essa escuridão é aquela que nos deixa lá, não custa nada, eu canso aqui, eu sofro ali, eu sou espizinhado, eu sou humilhado, eu sou submetido, mas eu tenho que comer. Eu tenho que comer, eu tenho mulher, eu tenho homem, eu tenho marido, tenho esposa, eu tenho aqui umas coisinhas, eu estou vivo. Então Deus teve que tirar o povo de lá com mão forte e braço estendido. Esta é a metáfora. Teve que arrancá-los de lá, porque eles estavam acostumados, porque eles estavam assimilados, porque eles não eram homens livres. Entende? O povo não se formou na liberdade, o povo se formou no Egito. O povo não se formou no deserto, o povo aumentou lá. Ele se formou ali, aquele mesmo povo, né? Foi ali que eles começaram a se multiplicar. Então eram homens prisioneiros, homens pseudo-hebreus. Eles eram hebreus, mas eles também eram egípcios, eles estavam ali. Na ótica desses homens, no ponto de vista desses homens, ali era o centro de tudo. No ponto de vista dessas pessoas, aquele era o lugar, aquele era o tempo. E do ponto de vista de pessoas aprisionadas, não existe liberdade porque eu não a conheço.
Quando eles estão ali pressionados, porque vem Moshe insistentemente, vem Moshe aí porque temos que sair, porque existe uma promessa, porque temos que sair e tudo mais, e faz aquele movimento ali, não é aquele movimento incessante. Ele foi muitas vezes falar com o faraó, lembram, né? Sem falar que ele foi o príncipe do Egito. Então, ele insiste muito. Então, ele consegue. Então, o povo sai, ou melhor, é arrancado, empurrado por Deus para sair dali. Mas essa saída é de um povo escravizado. É de um povo que não conhece a liberdade. É de um povo que está com medo. É de um povo que não tem fé suficiente. É um povo que vivia a idolatria lá dentro. Eles viam isso. Eles faziam isso também. Não vamos ser ingênuos. Existia isso e isso era forte. Né? Aquela promessa de liberdade ficou muito atraente porque Deus, com mão forte e braço estendido e com muito milagre e com muita perspicácia, mandou aquelas pragas que não tinha como não perceberem que ali existia um Deus agindo. Mas quando eles saem sujos, eles saem impuros, eles saem sujos de sujeira, porque é complicado naquele tempo, e eles saem sujos, eles saem impuros por dentro. Aí eles precisam fazer o quê? Continuar saindo do Egito, continuar arrancando aquelas coisas, e aí eles têm todo aquele tempo no deserto. Aquilo é tempo novamente. Eles têm o tempo de sair do Egito, o tempo de estar saindo, indo e saindo do Egito, tirando devagarzinho essa impureza toda. O que existe, não é? Para daí sim, quando tem, aí é o recipiente, daí é tudo que se apropria, é tudo que fica melhor, é tudo que fica mais puro, para receber a Torá de Hashem. Então, nós vamos tentar entrar nessa história, para trazer nos dias de hoje e compreender. Você está aprisionado numa situação muito ruim, num comodismo que te incomoda, que tolhe, sabe, tolir os seus sonhos, a sua criatividade, a sua arte, o seu intelecto, fica ali tudo te esgoelando, te apertando nesse lugar, de repente, muito tempo aprisionado nisso, você sai. Mas não é assim. Saí, agora eu sei como é ser livre, agora eu faço tudo. Esse tempo, esse segundo tempo aqui, é o tempo da organização. Não é só o tempo da purificação, porque aqui o povo precisa se purificar através de um certo sofrimento no deserto, através de uma idolatria posterior ao bezerro e várias coisas, mas ele precisa se organizar os seus pensamentos, organizar a sua própria fé, organizar a sua vida em comunidade, né? A sua vida social, a sua vida familiar, ele precisa organizar isso. E não é nem reorganizar, porque ele não tinha nada organizado, ele era um prisioneiro convencido de que estava bom ali. Não, agora ele precisa aprender a contar o tempo. Quanto tempo eu tenho? Como é que eu faço isso? Organizar aquela nova pessoa que precisa acontecer ali, que precisa nascer ali uma nova pessoa. Então ele precisa organizar. Nós saímos da impureza, nós precisamos entender a pureza, nós precisamos, agora sim a palavra é assimilar, mas uma assimilação boa, assimilar Deus, saber Deus, organizar a nossa vida social, a nossa vida comunitária, a nossa vida individual, o nosso eu mesmo que está ali meio brigando com aquela falta de alhos e peixes e tudo mais. Para que quando nós estivermos com tudo organizado, compreendido que o nosso lugar não é no cativeiro, o nosso lugar é na liberdade de pensamento, de ir e vir, de sentimento intelectual, todas as coisas aqui que a gente gosta muito de falar, esse é o momento de organizar isso, sair de lá, organizo isso, agora sim. Você está organizado, você está puro,
Você contou o tempo? Você entendeu que esse tempo não é o meu tempo, que sou Deus? Esse não é o meu tempo, eu não tenho tempo, eu não vou discutir. Deus não discute sobre o tempo que é de Deus, porque é outro tempo. Esse é o de vocês. Agora eu estou dando para vocês uma dica. Comecem a contar o tempo, se organizem para que eu possa realmente entregar a Torá. E aí, depois de organizados, vocês podem ter o manual de onde ir, por que ir, o que fazer, por que fazer, como fazer. E também todo aquele, não é só um manual, mas todo aquele ensinamento, os meus mandamentos, meus estatutos que quero que sigam e tudo mais, que façam com que vocês se desenvolvam, não só por fora, mas por dentro. Trago para vocês dicas, diz Deus. Trago para vocês dicas. Contem o tempo. Saibam que como Shelomo Hamelech Shelomo, o rei Salomão, disse, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Então agora sim, agora vocês saíram da escravidão, agora vocês tiveram a primeira contagem de tempo, agora vocês se purificaram, se refinaram, se organizaram, pecaram de novo. Entenderam como é todos os dias que nós precisamos sair do Egito, porque eles pecaram no deserto? Ali, às portas de receber a Torá, então eles ficaram mais tempo. Tudo tempo. Que tempo? O tempo limítrofe de tudo. E que tempo eles viviam? O tempo humano. Nós colocamos tempo de serviço, né? Para a aposentadoria. Nós colocamos tempo no dia, porque temos os luminares, a lua e o sol, que nos fazem compreender quando é noite e quando é dia. Então colocamos tempo de 24 horas. Então colocamos tempo, você vai trabalhar, 8 horas de trabalho semanal. Tempo escolar, são tantos minutos para cada período, para cada cadeira, tempo para plantar e tempo para colher. Agora sim, que vocês entenderam esses dois tipos de tempo, que eu dei a dica, tem que sair daí, eu dei a dica, Deus dei a dica, saia, se purifique, se refine, se organize seus pensamentos, organize seu modus vivendi, organize, agora sim eu vou te dar o manual, o manual que não é um manual, é um estatuto, é um mandamento, é ordem, e vou te ensinar tudo. Mas você precisa estar com as suas roupitas brancas e limpas, não só para pisar no meu solo sagrado, mas para estar preparado se porventura eu te chame antes da hora, antes do previsto. Então mantenha seu corpo e mantenha seu coração e mantenha sua mente sempre limpos. Agora sim a Torá. Entenderam? Deus deu aqui as dicas do tempo. Tenha paciência. Ele ensinou a paciência. Ele ensinou a tolerância. Ele ensinou o tempo antes mesmo de dar o livro de ensinamento. Ele ensinou sobre Lashon-Hará, quando ele ensinou sobre Metzorá, né? Sobre que nós vimos isso, Tzaraat, a primeira pessoa a manifestar isso foi Miriam, uma profetisa, uma mulher santa, a irmã de Moshe Rabbeinu, não é mesmo? Ele deu dicas, ele ensinou sobre não fazer Lashon-Hará, ele ensinou sobre não ter raiva, e que quando a raiva entra, a sabedoria sai. Não grite com a minha pedra, não grite com a rocha, não grite, Moshe Rabbeinu, e por isso tu não entra na terra prometida, não grite. Ele ensinou sem antes mesmo dar o livro dos ensinamentos. Quando nós estamos nessa contagem e chegamos em Emor, nós vamos entender, né, o Lag BaOmer, lá o 33º dia da contagem do Omer, nós vamos entender essas coisas, nós vamos entender até a história posterior que veio quando Shimon Bar Yochai sai da caverna. Quem não conhece a história precisa assistir o vídeo aí do Lag BaOmer, vou deixar no final. Sai da caverna, vê as pessoas trabalhando, se indigna, 12 anos dentro de uma caverna, com seu filho Elazar,
fica indignado porque as pessoas estão arando a terra, porque as pessoas estão trabalhando. Como assim que vocês estão trabalhando? Eles estão reverenciando e estudando o Torá e tudo mais? E Deus, a voz, vem e diz: tu saíste da caverna para destruir meu mundo? Sim, porque Shimon Bar Yochai fulminou as pessoas com o olhar. Este olhar é julgamento. Ele fulminou as pessoas com o olhar. Ele julgou negativamente. As pessoas precisavam trabalhar, precisavam arar a terra. Ele estava lá muito protegido na caverna. As pessoas estavam na vida comum, na organização da comunidade. E aí você veio aqui fora para destruir meu mundo? Diz Deus. Volte para a caverna. Aí ele tem aquela catarse que nós chamamos. Aí ele tem aquele momento. Ali ele tem aquele tempo. O tempo que ele ficou lá dentro não foi o suficiente para ele entender. O tempo que Shimon Bar Yochai ficou dentro da caverna é o tempo da nossa contagem do Homer. É o tempo de sair do Egito, mas agora se purificar. Então ele volta para a caverna e aí sim ele escreve o Zohar. Aí sim ele tem esta meditação, este entendimento meditativo, ele recebe a parte mais esotérica, mais purificada, abstrata dos ensinamentos do Deus de Israel. Vejam como as histórias se repetem e como tudo é tempo. Acham de mais 12 anos, então agora vai ficar mais um. Entenderam? Eu espero, não só que vocês tenham entendido, mas que vocês tenham entrado nisso, que vocês tenham percebido que nós nascemos livres. Somos nós que comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, graças a Deus, mas temos que fazer o quê? Temos que fazer alguma coisa com isso. Porque aí, depois de comer isso, nós precisamos ter data, nós precisamos discernir o certo do errado, o bem do mal. Isto não é nada fácil. De repente, nós somos aprisionados por nós mesmos. Pelo Egito, dentro, fora e tudo, mesmo que nós estejamos falando de um povo real. Então, no momento que nós temos a chance de sermos arrancados, porque estávamos teimosos, precisamos de muitos milagres para sair realmente, para acreditar realmente, para dizer, Moshe, vamos com você. Então, chegamos ali, saímos depois disso, não terminou. Sair do Egito é todos os dias. Contar esses dias de purificação, de se organizar a nossa vida todos os dias, está tudo indo muito bem, de repente, vai tudo por água abaixo, dá tudo errado. E você tem que fazer o quê? Você tem que voltar um pouquinho, dar um passito atrás e recomeçar a contar o tempo, porque o tempo não para. Então você precisa organizar o tempo e aí receber a Torá. A Torá que fica. Não é a Torá que você vai... Não, é a Torá que fica. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer aqui sobre isso? Todos os dias nós saímos do Egito. Todos os dias. Eu vou fazer a benção da água e vou começar a leitura do estudo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Essas lições da Torá, eu gostei por demais. Eu sempre utilizava, desde o começo, que eu comecei a fazer os vídeos sobre as parashiot, este livro, né, esta Torá, aquela Torá, e de repente eu vou encontrando outras alternativas e achando muito rico realmente. O Rebbe tinha discursos, assim como as cartas que ele respondia, né, para as pessoas, discursos muito modernos, uma cabeça muito aberta. Ele era um homem muito alegre, né, muito alegre. Nós sabemos que a Torá deve ser estudada com alegria. Então, eu gostei muito e juntou isso com uma sabedoria muito grande e com uma fineza, como é que vamos dizer assim, do Rabino Jonathan Sacks, que eu gostei demais. Então nós vamos começar a leitura agora das lições da Torá. Emor, diga, me dê as dicas aí, Hashem. Hashem, me dê as dicas. Nós vamos começar a ler aqui.
Primeiro eu vou ler aquele, é como se fosse um prefácio, né? É como se fosse as palavras do Rebbe, tá? Tudo é adaptado, e depois ele subdivide isso em títulos. Uma controvérsia histórica surgiu entre os sábios e sectários quanto ao significado do mandamento da contagem do Homer. E contareis para vós desde o dia seguinte ao dia do Shabat. Os sábios entenderam Shabat como sendo Pessah, isto é, o dia de descanso. Os sectários entenderam significar literalmente o sétimo dia, e assim eles sempre iniciavam a sua contagem em um domingo. Embora os sábios tivessem provado o seu parecer, porque a Torá utiliza uma palavra assim tão sujeita a má interpretação, porque poderia estar escrito outra coisa, mas lá em hebraico está Shabat. Se você conhece um pouco de hebraico e vai lá ler, você vai ver que está escrito Shabat. Ao responder a esta pergunta, a Parashat se expande em um detalhado estudo dos 3 estágios, a Sirá, se expande em um detalhado estudo dos 3 estágios do êxodo do Egito à outorga da Torá, tal como ambos ocorreram historicamente e como eles se repetem diariamente na vida do indivíduo. O dia seguinte. Eu vou beber uma água para não ficar me engasgando tanto. Pessoa que fala sem vírgula é assim. Se você pegar os 800 vídeos que tem aí no canal, deve ter uns 800 e pouco, deve ter uns 700 que eu dou uma tossida. Eu quero entregar tudo o que for de bom para vocês. O dia seguinte. Em Emor consta o mandamento da contagem do Homer. E contareis para vós desde o dia seguinte ao dia de descanso, Shabat, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe, o Homer, da movimentação. 7 semanas completas serão. Aqui é Vaikra 23:15. O Talmud nos conta que a seita, seita mesmo, aquelas seitas, sabe? Dos baitucianos interpretaram a palavra Shabat como sendo o 7º dia, em vez do dia de descanso de Pessah, né? Dá para compreender o porquê, né? Porque aqui ele vai tentar explicar e vai conseguir o porquê que a Torá não se importou com isso e continuou ali com essa palavra, sendo que isso aí teve interpretações errôneas por conta de estar escrito Shabat e entender-se que era o 7º dia. Não é? Em consequência disto, eles sustentavam que a contagem do Homer começava sempre em um domingo. Houve uma considerável discussão, durante a qual os sábios trouxeram diversas provas escriturais para que se constatasse que a interpretação baituciana era falsa. Mas uma persistente pergunta continua. Por que a Torá deixou à margem este erro, ao invés de determinar explicitamente no dia após o Pessah? Vejam que não tem isso, né? Ele continua com mais um subtítulo que é 3 meses. Na Sidrá de Shemot, aqui Shemot é 3, capítulo 3, versículo 12. Deus diz a Moshe: depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. Em outras palavras, o propósito do êxodo do Egito está na outorga da Torá. Entre estes 2 eventos, o êxodo e a revelação no Sinai, estão as 7 semanas do Homer. Entenderam o tempo? Aqui ele começa a contar o tempo e não é simplesmente começa no 1 de Nissan, não, ele conta todo o tempo aqui, ele ensina o povo a contar o tempo. Estas 7 semanas representaram a necessária transcrição entre o início e a conclusão da redenção. Este processo levou 3 meses, novamente tempo. Nissan, o mês em que se deu o êxodo. Iyar, que foi todo ocupado com a contagem do Homer, como nós, não é? E o mês de Sivan, no qual a Torá foi outorgada.
Somente esses 3 meses estão explicitamente mencionados no texto da redenção. Sobre o mês de Nissan está escrito: no mês da aqui, ó, esse aqui também é Shemot, tá? No mês da primavera, pontinhos, nele saíste do Egito. Sobre o mês de Iyar, encontramos do 2º mês, pontinhos, da sua saída da terra do Egito. E em Sivan, lemos, no 3º mês de saírem os filhos de Israel da terra do Egito. Todos os 3 são mencionados porque cada um foi parte integrante da redenção. Você precisava estar prisioneiro, não é? Nasceu livre lá em Tishrei. Agora você está aprisionado, não é? E para fazer, como é que você vai fazer agora a redenção? Bom, primeiro você tem que sair desta prisão, mas agora você tem que organizar, se purificar e entender o que você realmente quer. É uma parte disso. Agora o Torga da Torá, e o trabalho continua. E o tempo continua, mas o trabalho aumenta. Bom, destes 3, o Pessah está ligado a... Porque aqui esse subtítulo, esqueci de dizer agora, é 3 tipos de alimento. São os 3 meses, não é? Nissan, Iyar e Sivan. E agora são os 3 alimentos. Destes 3, o Pessah, né, está ligado à ingestão da matzá, não é? O Omer era uma medida de cevada. E Shavuot tem uma oferenda especial dos 2 pães de fina flor de farinha assados com fermento. Vejam, primeiro matzá sem fermento. Tira orgulho, não é? Depois o Omer, que é de cevada, né? Alimento para animais. E depois coloca fermento nos pães em Shavuot. Isto traz uma série de dificuldades, diz o texto. Somente 2 menahot, que são oblações, não continham trigo. O Omer é oferecida por uma esposa suspeita de infidelidade, a Sotá. Essas não continham o trigo, e sim a cevada. Ambas as oferendas eram de cevada. No 2º caso, o Talmud dá um motivo. Esse 2º caso é da mulher, aquela que é acusada de infidelidade. A sua oferenda devia ser de alimento para animal, como uma humilhação por sua imoralidade. Mas por que o homem era de alimento para animal? Porque o Homer era de alimento para animal também? Em Pessah, somos proibidos de ingerir fermento, pois o fermento simboliza a inclinação do homem ao orgulho e à autoestima, né? Pão bonito, orgulhoso de si. Assim como o fermento faz crescer a massa, né? E a farinha, também o orgulho no homem infla o homem, levando-o à arrogância. Mas, porque assim sendo o caso, né, nos é permitido comer fermento ao longo do resto do ano, né, ralar, maravilhosa, cheia de fermento. Na verdade, obrigados no templo a fazê-lo em Shavuot, porque ali é uma obrigação, né? O ano todo você come com fermento, faz o pão, tudo bem, a matzá sem fermento em Pessah, mas o restante do ano não é uma obrigação, você faz porque quer um pouco mais ou menos fermento, mas em Shavuot é uma obrigação. Por quê? Aí vem o 4º subtítulo, e esse: leva-me, nós correremos após ti. No Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, há um versículo, esse versículo é no capítulo 1, versículo 4. Está escrito: leva-me, nós correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Cada uma destas 3 frases se refere a um dos 3 estágios da saída do Egito. Leva-me, é o êxodo. Leva-me, leva-me, leva-me daqui. Nós correremos após ti, é a contagem do Homer. O rei me introduziu nas suas câmaras, é a outorga da Torá. Vejam que existem muitas interpretações sobre Shir HaShirim, né?
Cântico dos Cânticos, existem trabalhos com relação a encontrar a alma gêmea, existem algumas interpretações bem literais, aí essas não são compreendidas, existem vários tipos de interpretações muito mais esotéricas. Esta interpretação, de todas as que eu li, e foram várias, principalmente as amorosas, foi a interpretação mais maravilhosa que eu vi, mais maravilhosa. E eu vou ler de novo. Leva-me, é o Êxodo, leva-me daqui. Nós correremos após ti, é a contagem do Homer correndo, contando os 49 para ganhar lá a outorga da Torá nos 50. O rei me introduziu nas suas câmaras, é a outorga da Torá, e este rei aqui é Hashem, que nos introduz na Torá, que introduz a Torá na nossa vida, mas é após corrermos após ti, é após o leva-me daqui. Leva-me é uma forma passiva, aqui dentro do hebraico, é uma forma passiva, se refere aos judeus sendo tirados por Deus, porque eles foram tirados. Se fosse convite, eles não sairiam. Deus precisou usar sua mão forte, braço estendido e fazer todos aqueles milagres, não é? Através de Moshe Rabbeinu, através da vara de Aharon. Precisou fazer isso porque ele precisou ser ali, ter ali muita bravura, muita gevurá, muita justiça, muito Elohim aqui. O povo não ia, o povo estava muito acostumado. Também está no singular este leva-me. Ao passo que nós correremos após ti, está tanto na forma ativa como no plural. No hebraico é assim, ó, o leva-me é que nem sinta-se, leva-me, pega-se, puxa-se, senta-se, não é? Ele é passivo, mas quando ele é ativo, correremos, fazemos, entende? É assim. E por que está no plural? Vamos ver. Já no final de sua escravidão, os judeus estavam assimilados aos modos gentios de seus algozes. Eles não eram merecedores da redenção. Aqui, quando ele diz que eles não eram merecedores mesmo, porque eles estavam assimilados, mas não fique culpando o povo, tá? Os hebreus aqui, não fique pensando, quando já se viu com Deus desse tamanho, ficaram lá. Imagine que eles, a maioria, sua grandíssima maioria, que se formou lá, este povo, nasceu lá, não conhecia outra realidade. Então não vamos vamos julgar favoravelmente os hebreus. Eles tiveram que ser pegos e tirados do cativeiro pela iniciativa de Deus. Como eles não estavam inteiramente preparados, eles não estavam internamente preparados para isso, esta inesperada revelação não os alterou internamente. Entende? Eles saíram no susto. Por isso a interpretação de que não vai fermento na matzá é tão simples para aqueles que não querem se aprofundar. Não deu tempo. Vamos dizer que não deu tempo, afinal de contas Deus teve que arrancá-los de qualquer maneira. Vamos de uma vez, porque senão, se não tivesse tido pressa ali, se tivesse esperado, metaforicamente falando, fermentar, crescer aquele pão, eles desistiriam, eles iam desistir. Por quê? Porque isso não tinha os mudado internamente. Então pense na sua vida, pense na nossa vida, quando nós tomamos algumas atitudes, vamos de uma vez, a gente vai fazer e pronto, mas não nos mudou por dentro, vai dar ruim na frente. Eles foram apoderados por Deus mais do que pelos impulsos do coração, e precisava ser do coração. Não, eles foram por Deus. E embora a sua alma divina tivesse respondido, a sua alma animal permaneceu inalterada, quer dizer, existia aquele chamado. Aqui quando diz alma divina, a alma é a mesma, ela se subdivide, aquela parte divina, que nós sentimos, porque tudo é divino, né? Mas aquilo que não era carnal ali, que não era dos desejos, a alma divina, ela respondeu, mas a alma animal continuava querendo comer os alhos, os peixes. A alma animal não respondeu, ela só foi junto. Ela permaneceu inalterada, a alma animal. Uma parte de seu ser
desceu o ser, recebeu a revelação, mas a outra, a capacidade para o mal, permaneceu. Na verdade, tal como explica o primeiro Rebbe de Lubavitch, foi por isso que os judeus fugiram do Egito. Eles estavam fugindo, era do mal que existia dentro deles próprios. Olha que mensagem pra gente. Sabe aquele lugar lá que tá bom, mas que você faz um monte de bobagens naquele lugar ou durante aquele tempo e você não consegue sair de lá, mas de repente você percebe que precisa sair de lá para parar de pecar, que precisa sair de lá porque é lá que você trabalha este mal. E você precisa sair disso. Então você sai correndo para ver se você deixa o mal para trás. Então eles estavam fugindo do quê? Do mal que existia dentro deles próprios. Então nós fugimos desse mal. Aí nós precisamos organizar. Aí vem o Homer. E quando nós fugirmos do mal que está dentro de nós, não é aniquilar o mal, tá? Mas é não fazê-lo. Ele está ali paradinho. Quando nós conseguimos isso, então nós vamos organizar a nossa vida. E aí nós vamos receber todas as diretrizes do que fazer. Assim, podemos entender a frase leva-me. Primeiramente, quando nos apossamos de um objeto capturando-o, nada é mudado nele próprio. Ele simplesmente muda de mãos. Neste caso de Israel, tendo passado das mãos do faraó para as mãos de Deus, Israel em si estava inalterado. Quer dizer, eu tenho este copo de água, eu sempre faço o exemplo com a água, na mão direita. Agora eu tenho este copo de água na mão esquerda. Nada mudou no copo, nada foi alterado. Agora foi porque eu bebi água e ficou menos. Em segundo lugar, foi algo passivo. A saída de Mitzrayim foi conseguida pelas mãos dos céus, pela mão dos céus, e não por algum ato espontâneo por parte dos judeus. Eles ficariam ali se não fossem a ordem de Deus. Em terceiro lugar, foi algo singular. A revelação desta súbita intervenção de Deus afetou apenas um lado de seu ser. O espírito deles respondeu, mas não as suas paixões físicas, e por isso diz, leva-me, e por isso é no singular. Então, quando nós temos aquele chamado, como falam, aquela coisa divina, aquela voz, aquele ímpeto do bem, das preces, da Torá, da vida reta, da liberdade, de sair da escravidão, de se desenvolver e tudo mais, nós precisamos levar uma partezinha bem submissa ali da nossa alma animal, porque os desejos físicos, o Las Vegas aqui, Vegas, não é? Vai ir junto, então deve ser pouca coisa, que é para nos mantermos vivos e termos os instintos naturais que também existem nos homens, né? Nos homens, nas mulheres, nas pessoas, mas quem tem que predominar é a nossa parte divina, é aquilo espiritual que se modificou em nós. Intelecto e paixão, outro subtítulo. Por tudo isto, o propósito de uma revelação é de que o espírito deva mudar também a natureza física do homem. Quer dizer, quando nós nos mudamos por dentro, nós precisamos, né, o intelecto nosso, nós precisamos modificar as atitudes, aquilo que é fisicalizado. Nós precisamos mudar a natureza física de nós mesmos. Não, física aqui não é mudar a imagem aqui. Se fosse para o homem ser puro espírito, ele não precisaria de um corpo. Então não é dispensando, é subjugando. O propósito de uma vida religiosa no mundo é o de levar cada lado da natureza humana ao serviço de Deus. Por isso nós falamos na Parashat, se eu não me engano, na última Parashat, eu não me lembro agora, mas são várias, porque Shemini, Tazria, Ahareimot e Kedushim, elas vêm todas muito juntas ali, muito conectadas. Acho que talvez em Kedushim nós falamos aqui sobre santificar, não é? Porque a Kedushim provavelmente foi nessa, mas eu também falei nas outras, santificar as coisas físicas também. Nós precisamos elevar ao serviço de Hashem todo o nosso intelecto, mas também todas as coisas que são físicas. Por isso nós temos muitos preceitos que têm uma ritualística física, para que tudo seja elevado e para que tudo seja no propósito do serviço a Deus. Então eu faço a bênção da água, que é algo físico, mas ela tem um entendimento superior, não é simplesmente físico, mas há um processo, há um movimento físico aqui, e quase que todas, não é?
que nós fazemos. O propósito de uma vida religiosa, vou ler de novo, no mundo, é o de levar cada lado da natureza humana ao serviço de Hashem. E amarás ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. As nossas preces, não é? Isso significa com suas duas inclinações, por isso que fala com todo o teu coração. Por quê? Porque é com tudo. Quando nós olhamos e são com os olhos alguém que nós amamos, o coração bate forte, não é? Nós temos aqui uma sensação, um movimento hormonal, um movimento físico. Mas quando nós olhamos também com os olhos que são os olhos da alma, que não são os olhos físicos, e nós entendemos, nós buscamos, trazemos para nós o que diz respeito a algo abstrato aqui, é todo o coração. Então nós olhamos e o coração bateu, mas nós sentimos algo diferente, esta parte divina. Então é com todo o coração, com a inclinação ruim do coração e com a boa inclinação. É todo. E com toda a tua alma. Isto significa com as duas inclinações. Esta interação não apenas eleva o lado físico do homem, como também a sua vida espiritual, acrescentando a ela o dinamismo e a energia da paixão física. Sim, aqui eu achei muito bom, porque olha, como também a sua vida espiritual, acrescentando a ela o dinamismo e a energia da paixão física. Quer dizer, você não vai ficar lá estudando a Torá triste, sem paixão pela vida, sem olhar para o sol e ver a natureza linda, sem amar alguém, sem alegria. E isso era muito Rebbe, não é? Isso era muito Rebbe. Sem a alegria tem que ter a paixão de viver. Você tem que levar as duas coisas, acrescentar à sua vida espiritual essa paixão pela vida. Esta não é uma paixão ruim. O homem, como um ser intelectual, é desapaixonado. As suas emoções e anseios são mitigados pelo controle racional que ele exerce sobre estes. Mas a energia animal, seja ela literalmente em um impulso animal ou em um impulso instintivo do homem, é incomparável e poderosa. Pela força do boi, há abundância, entende? Porque eram os bois que aravam a terra. Então, quanto mais forte o boi, não é? Mais ele arava a terra, então mais abundância, né? Mais plantio. Quando o animal que existe no homem não estiver mais na guerra com o seu espírito, mas for sublimado por ele, toda a sua intensidade passional é transferida à vida de santidade. Nós vamos entregar tudo. Eis porque o Homer era de cevada. Agora dá até para entender, não é? Entenderam, né? Um alimento para animal. Porque este era o trabalho daqueles tempos, transformar a alma animal dos judeus que havia ficado indiferente pela revelação inicial no Egito. Porque no Egito Deus se revelou, né, com as pragas e tudo. Ali foi o começo da revelação. Então toda aquela contagem ali, vou ler essa parte de novo porque essa parte é bem importante. Porque este era o trabalho daqueles tempos, tá? Cevada, um alimento para animal, transformar a alma animal dos hebreus, vamos chamar assim aqui, que haviam ficado indiferente pela revelação inicial em Mitzrayim. Como isso é feito? Pela meditação. O Rebbe de Lubavitch. A meditação sobre a natureza de Deus desperta o amor e o temor. Primeiro, quando a pessoa sabe que a rebelião, o orgulho, a obstinação animal ainda representam um poder no seu interior, ela deve fugir, como nós falamos antes, fugir dele. Esse é o tempo de supressão. Olha os tempos aqui. Mas quando ela sai do Egito, né? Fugimos aqui, tempo da supressão. Quando ela sai do Egito, da tentação, chega o tempo de meditação e sublimação. O tempo novamente. Quando os dois lados do homem deixam de batalhar por possessões e quando o espírito governa e a natureza física transfere a sua energia. Assim escreveu o rei Salomão. Nós correremos após ti. Nós correremos após ti. Nós correremos porque o nosso serviço é estimado e apressado por esta nova fonte de energia. Nós correremos porque somos nós e não Deus que toma a iniciativa religiosa. E nós
no plural, porque ambos os lados de nossa natureza são envolvidos nesse esforço de alcançar Deus. E cada um dos lados dá ímpeto ao outro. Entenderam a dica que Deus dá? A oportunidade que Deus dá para aquilo que nós chamamos erroneamente às vezes de cocriação. A dica que Ele dá, você pode organizar isto. É com você. O início da sua vida religiosa, o início da sua organização, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua saída do Egito diária é a dica que eu te dou. É da sua responsabilidade, não minha. Se a gente quer ser a imagem e semelhança, vamos ter que aprender a fazer alguma coisa, porque Ele é grandioso. O estágio final. Mas ainda um estágio avançado. No Êxodo, houve o chamado divino. Durante o Homer, houve a resposta do homem. Tudo bem, eu vou aqui, né? Como eu disse 1000 vezes, eu vou organizar, eu vou purificar, eu vou me refinar, se frata Homer, não é? Mas na outorga da Torá, houve a abnegação final do homem diante de Deus. Enquanto que por 49 dias ele estava se transformando, ele ainda era uma pessoa, ainda utilizando os seus próprios poderes e contando com ele próprio. Porém, no Sinai, diante de Hashem, com cada uma das palavras saídas da boca do Santíssimo, bendito seja, as almas de Israel partiram. Eles estavam vazios, a única realidade era Hashem. Ele se revela um pouquinho. A contagem do Homer, o homem responde ali a sua indagação, o seu chamado, quero dizer, mas lá ele fica abnegado. Mas lá no Sinai, a única realidade é Hashem. Entenderam? Nós saímos daquilo que nos aprisiona, nós organizamos e purificamos a nossa vida e tentamos entender tudo o que aconteceu até ali. Nós chegamos na outorga da Torá e ali a única realidade é o que nós conquistamos é Deus. A única realidade ali é Hashem. É por isso que não podemos comer fermento no Pêssego. No início, quando o orgulho e a autossatisfação preservam o seu poder, eles devem ser suprimidos, colocados de lado. Aquele é o momento, senão não saiu, não é? Eles não podem ser combatidos racionalmente, pois eles podem subverter a mente. São sábios para fazerem o mal. Aqui é Jeremias. No estágio do Homer, nós usamos o nosso entendimento para redirecionar as nossas emoções. Lembram toda a contagem, tudo que eu falei aqui até agora sobre organizar, sobre purificar. Nós vamos ajeitar aqui as emoções. Eu tinha tudo, mas era prisioneiro. Agora me parece que eu não sou mais prisioneiro, mas eu não tenho tudo, eu não tenho nada. Então eu preciso aqui lidar com as minhas emoções, de sair de um lugar que era mais ou menos confortável, do lugar onde eu tinha o que fazer, como fazer, sair deste lugar, não é? Não sei o que me espera, só sei que eu preciso ir. Então aqui nós vamos ter que lidar com várias emoções, emoções de apego, emoções de segurança mesmo, emoções de medo, neste momento dos 49 dias. Não é? No estágio do Homer. Nós usamos o nosso entendimento para redirecionar as nossas emoções. Usamos o fermento em nós mesmos para mudar a nós mesmos. E quando no estágio de Shavuot alcançamos a abertura final de todo o nosso ser a Deus, somos obrigados a usar o fermento, fazendo cada parte de nossa natureza um canal para a luz de Deus. Agora é a hora de você se inflar, mas não é de ego. Todo dia, um subtítulo. Os sábios disseram, em toda geração, em todos os dias, o judeu deve se ver como se ele próprio tivesse sido libertado do Egito naquele dia. Aqui, sempre vamos lembrar que é um livro para judeus, que são entendimentos para judeus, é escrito por judeus, e nós vamos, de uma maneira delicada e respeitosa, roubar isso para todos nós, para toda a humanidade. Os sábios disseram, em toda geração, em todos os dias,
pessoa deve se ver como se ela própria tivesse sido libertada naquele dia. A liberdade é todos os dias. A comemoração uma vez por ano, mas estamos saindo do Egito todos os dias. No início de nossas preces dizemos: dou reconhecimento perante ti. Sabe que na tradução do Modani nós encontramos assim, agradeço eu, não é? Mas também nós podemos interpretar como que dou reconhecimento e particularmente eu acho melhor esta tradução, tá? Este entendimento, dou reconhecimento perante ti, Hashem, papapá, tá? A prece modé ou modá ani, modá para mulher, modé para homem. Este é o reconhecimento, a submissão a Deus que precede a compreensão. O entendimento é o Nissan do dia, o êxodo individual. Agora nós vamos entender isso. É o Nissan do dia. Por quê? Porque aqui nós estávamos aonde? Nós estamos na cama. Aqui nós estávamos dormindo. Nós agradecemos, nós damos reconhecimento que Ele nos deixou viver mais um dia, ter mais uma chance, sair do Egito novamente. A nossa alma volta ao nosso corpo. Nós não morremos, é isso que quer dizer. Então ele vai dizer, é o reconhecimento, a submissão a Deus que precede a compreensão, porque o dia está começando. Então primeiro nós agradecemos, nós damos o reconhecimento, sem a compreensão ainda. Em Nissan eles não compreendiam nada, eles tinham que sair, é o Modani, eles tinham que sair. Agora eles dão o reconhecimento. Agora sim, antes mesmo da compreensão e do entendimento, é o Nissan do dia, o êxodo individual. Agora o dia vai começar. Agora a contagem do Homer. Agora a purificação dos dias. Porém não. Depois disso segue-se os salmos de louvor. Pesquei de Zimra e o Shema e as suas bênçãos. Estas são as preces de meditação e de entendimento. Porque agora, olha só, escuta, ó Israel. A primeira frase do Shema significa entender. Não é assim, ó, ouve o que eu estou falando. Se você tem problema de audição, você não ouve. Se você não tem, você vai ouvir. Então agora, ouve. Mas ouve no sentido escuta. Escuta aqui, vem cá. É nesse sentido. Ficou meio assim grotesco, mas é nesse sentido. Escuta aqui. Entenda aqui. Agora entenda. Agora entenda, escuta. E por meio desta meditação as emoções são despertadas, como um tapa na cara, né? E o amor por Hashem é despertado de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, ou de todas as tuas posses. É tudo que você tem, porque não é seu. Este é o equivalente diário ao mês de Iyar. E a contagem do homem, o entendimento, entendeu? É assim, escuta, Israel. Porém, isto ainda representa apenas a batalha contra a metade animal, temos que é tudo bem físico, não é? Da natureza da pessoa. Aqui é Bitul Hayesh. Ainda espera-se a extinção final da autoconscientização, que é Bitul Bemetziut, que chega durante a prece de Amidá, quando tal como um escravo perante o Senhor, não temos o ego com que falar, tá? Não temos o ego com que falar. Estamos vazios de palavras. Dizemos, ó Senhor, abra os meus lábios. E este é o mês de Sivan. Abre meus lábios. Esse é o mês de Sivan. Do dia. Esse é o momento do dia. O momento em que confrontamos, tal como os judeus, como os hebreus no Sinai, a toda possessiva, onipresente presença de Deus. Maravilhoso, né? Que coisa linda. Agora, para fechar com chave de ouro, após o Shabat, o último subtítulo desse trabalho maravilhoso que é a fonte Likutei Sirot, volume 1, página 265-270, se você quiser procurar, após o Shabat. Agora, finalmente, nos damos conta por que a Torá, no versículo citado no início, diz o dia seguinte ao Shabat. Por que ela não tirou?
Você veja, lá no fim agora ele vai responder por que ficou deixando e vai deixar, né? Nunca vai ser modificado, deixando essa margem para uma má interpretação. Bom, agora finalmente nos damos conta de por que a Torá no versículo citado diz o dia seguinte ao Shabat, ao invés de após o Pêssar. Conseguir realizar a transformação da alma animal demanda as mais profundas reservas de energia espiritual. Tem que ter uma energia espiritual, não tem? Para você modificar todo o seu dia a dia, toda a sua vida, rever as coisas que não estão muito certas, aparar as arestas. Sabe que quando você corta a grama, se você cortar no meio, mas não parar tudo que está em volta do muro, quando for cortar vai estar um mato tão grande que vai dar um serviço enorme. Então nós cortamos a grama no meio e também as arestas. Então, nós precisamos realmente de um reservatório espiritual aqui. Tirar os judeus de sua impregnada impureza requeria mais do que um anjo, um emissário. Era necessário o próprio Hashem, em sua glória e essência. Se assim foi na espada do mal, mais ainda é para a transformação do mal em bem. É necessário uma fonte espiritual capaz de entrar no âmago do mal, nem ser sem ser afetada. O Shabat é uma fonte de intensa espiritualidade, é o clímax da semana. Mas ainda assim ele pertence à semana, então ele não retirou dali, ele ainda pertence à semana e portanto pertence ao tempo e ao finito. Novamente o tempo aqui. O dia seguinte ao dia de Shabat se refere ao nível além do Shabat, além do próprio tempo, uma revelação mais elevada do que o mundo. É o 8, é o acima da natureza, que nós falamos lá em Shemini. Para contar os 49 dias do Homer, isto é, transformar em santidade cada uma das emoções que alimentamos, nós devemos empregar os nossos esforços no dia seguinte ao Shabat, a luz de Deus vinda de além do mundo. Eu vejo que ficou muito bem entendido, muito bem explicado pelo Rabino Jonathan Sacks. Me desculpe os meus adendos, se foram bons, se não foram, o que você achou. Eu desejo que, não sei quando você vai assistir este vídeo, mas se estiver em tempo de contagem do Homer, que você tenha saído do Egito, que você tenha conseguido purificar, que você tenha conseguido, ou que você esteja conseguindo organizar a sua vida após este lugar que parecia confortável. Ter confiança em Hashem, olhar para a frente, saber que após essa contagem, essa organização, essa purificação, essa retificação toda aqui de ti, de nós, que ali à frente está nos esperando Shavuot, está nos esperando o grande manual, o ensinamento, os mandamentos, as ordens de Hashem, que está a Torá nos esperando, a outorga. Então vamos fazer isso todos os dias. Acorda pela manhã, entende que ali sim eu dou o reconhecimento de que eu voltei, aqui é Nissan, eu voltei, eu estou vivo, eu vou começar, não é? Depois nós temos Iyar nas preces e depois nós temos Sivan, quando nós conseguimos reunir, né, santificar o que é físico e que não é errado, coisa nenhuma, e termos bastante energia e um recipiente muito grande, um reservatório dessa energia espiritual para não termos que sair correndo. E se nós tivermos que sair correndo, que nós saiamos, para que a gente saia correndo e não tenha aquela dúvida ou o risco de ficar. Por isso eles saíram correndo na parte literal da Matzah. Então eu espero que realmente vocês tenham um Lag BaOmer maravilhoso. Vou deixar o vídeo aqui embaixo, uma contagem do Homer maravilhosa, que vocês vão se refinando e organizando as suas emoções para receber e entender e ter aquilo na mente. Entenda, escute, é isso que significa o Shema nesse momento. Eu espero também que vocês tenham gostado e que vocês curtam, compartilhem, comentem e tudo mais. Nós vamos ler o Salmo 82 hoje. Sim, nós somos livres.
Sim, do ponto de vista daquele que está encarcerado, ele não sabe o que é estar livre. Então vamos julgar as pessoas favoravelmente. E vamos julgar, inclusive, os hebreus favoravelmente. Afinal de contas, nós somos eles. Nós somos como eles e nós estamos saindo e correndo o risco de voltar e querer ficar na boa vida, que não era tão boa, todos os dias da nossa vida. Esse risco nós temos e é por isso que nós precisamos repetir o estudo e toda a ritualística simbólica, porém com um potencial muito grande das datas, porque nós falamos em Emor de diga. Diga as dicas. As dicas. Que dicas? Sobre o que? O tempo. Então tenha um tempo para você, tenha um tempo para os seus filhos, tenha um tempo para a contagem do Homer, tenha um tempo para se transformar, tenha um tempo para depois de comer aquela matzá sem fermento, um tempo para fazer uma halá, né, ou duas halot, bem fofas, bem grandes, bem fermentadas, cheias de entendimento. Entendimento de Sivan. Um salmo de Asaf, Salmo 82, eu gosto muito dos salmos de Asaf porque ele foi um sacerdote muito inteligente. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se professa a justiça. Ele, entre os juízes, promulga sua sentença. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão. Procedei corretamente para com o aflito e o desamparado. Libertai o oprimido e o indigente. Salvai-os das mãos dos ímpios. Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender. Vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim os fundamentos que sustentam a terra. Eu disse, vós, ó juízes, sois como os anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo. Porém, como todo ser humano também haveis de morrer, e como qualquer príncipe haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, pois a ti pertencem todas as nações. Shalom, Lag Baomer maravilhoso para vocês. Vou deixar o vídeo aqui embaixo. Até mais.